Boa noite a todos, graças a Deus. Graças a Deus neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores, que essas energias curadoras cheguem a cada um de nós que se encontra aqui, aos filhos ausentes, que não conseguiram estar, que essas energias também cheguem até eles. Graças a Deus, aos seus familiares, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, hoje vamos ter a palestra com a mentora Maria Cel. Vamos falar sobre o tempo. Tá? A importância do tempo nas nossas vidas. Graças a Deus, o tempo do mundo terreno e do mundo espiritual. Graças a Deus. Graças a Deus, vamos fazer o convite, para a mentora Maria João fazer a primeira leitura do Evangelho. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Doutora, graças a Deus. Boa noite a todos. Página 173. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuídos e da rígida observância desses regulamentos fazia casos de consciência. A substância, muito simples, acabará por desaparecer debaixo da complicação da forma, como fosse muito mais fácil praticar atos anteriores do que se formar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração. Iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram vistos. Se lhe tem ensinado que Deus não existia mais do que isso, daí haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo,
que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, considera mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude, quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus, senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão aos seus que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometem assassinos, adultérios, expoliações, que se levam calúnias, que se causa danos ao próximo. Seja no que for, semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos. Não para homens de bem. Não basta se tem as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Graças a Deus. Aqui o Evangelho vem nos falar um pouquinho sobre essa verdadeira pureza, né? E que a gente, igual estou falando aqui, que a gente tem que ser puros de coração, não fazer o que outras pessoas criam para a gente fazer. Tipo, tem as pessoas até falam falsos profetas, né? Que passa te convidando para ir, para fazer. Eu faço umas preces para você, você vai ser curado, você vai ser isso, mas eles cobram para isso. Isso é errado. O Cristo não ensinou a gente isso. O Cristo veio e nos ensinou que a gente deve ir, deve doar amor, deve doar para quem necessita, para quem está precisando. Uma prece ali, isso não se cobra nunca. A gente faz de coração, com aquela pureza da alma que a gente tem. Então é isso que a gente tem que levar para o próximo, levar com amor que o Cristo nos ensinou. Não adianta a gente estar buscando religiões. Naquela igreja é boa, fala do Cristo. Naquela outra igreja fala do Cristo. Mas está falando do Cristo ali, mas será que você está falando de coração? Será que você está buscando o Cristo mesmo, as palavras que Ele realmente deixou para nós? Que é o amor verdadeiro que nós temos que ter em nós para doar para o próximo mesmo. É isso que a gente tem de prestar bem atenção, buscar sempre no Evangelho, que vem sempre nos alertando isso, para a gente ser humilde com o próximo, para a gente fazer o bem para aqueles que necessitam realmente e para a gente olhar para nós primeiro lugar. Nós olha para dentro de nós, o amor que a gente sente por nós, aí a gente pode doar também para o outro que necessita. Sempre está nos alertando, sempre está nos chamando a atenção no Evangelho, isso para a gente buscar sempre isso e prestar muita atenção, porque tem várias pessoas que chegam batendo na nossa porta, falando do amor do Cristo, mas na verdade é um amor cobrado. É um amor ali que quer ganhar em cima de nós. E o Cristo não quer isso. Ele não trouxe isso para a gente. Ele não veio aqui trazer esse ensinamento para nós. O ensinamento do Cristo foi para a gente ter essa pureza, trazer no fundo do coração e passar para o próximo que necessita, sempre das nossas palavras e do nosso aprendizado. A importância de nós nos administrar o nosso tempo. Procurar sempre manter a mente tranquila,
fazer umas boas escolhas, né? Estamos aqui com grandes chamados, né? Tem uma grande missão. E precisamos aproveitar essa oportunidade, esse tempo para nós. O outro, quando a gente nos diz essa importância, que nós administramos o nosso tempo, o outro não administra a nossa vida. Nós que administramos. Então, por isso, nós somos tão importantes, né? Quando a gente nos diz isso, muitas vezes o outro acha que administra a nossa vida. Não. Quem consegue administrar a nossa vida somos nós. Nós precisamos o quê? Procurar manter esse tempo junto com as pessoas que amamos, né? Aproveitar esse tempo em terra, né? Muitas vezes estamos trocando, né? Esse tempo, esse abraço, às vezes por uma distância, uma comunicação à distância, sendo que nós podemos estar ao lado dos nossos queridos, né? E vamos aproveitar, porque muitas vezes o tempo passa muito rápido. Nós sabemos o hoje, o agora, é esse momento. O amanhã, nós não sabemos como vai ser. E muitas vezes o corpo físico, ele não vai estar mais com as forças para nós realizar as nossas tarefas. Nós vamos estar com o pensamento muitas vezes ativos, né? Querendo fazer algo, mas o nosso corpo está limitado, né? Então vamos aproveitar a grande oportunidade, vamos abraçar os filhos, né? Queridos por nós, que nós escolhemos estar nessa família, vamos abraçar, vamos ouvi-lo, né? E muitas vezes esse tempo nós não estamos conseguindo administrá-los, porque às vezes perdemos tempo com inutilidades, né? Quando a gente nos diz isso, é porque muitas vezes programamos viver de outra forma. E é preciso. Vamos aproveitar, vamos entrar em harmonia, vamos entrar em amor, né? Vamos compartilhar com o outro. E esse compartilhar, quando a gente nos diz isso, não é envolver material, é envolver amor, dedicação, companheirismo, né? E muitas vezes o outro só necessita da sua palavra, da sua presença, né? Então vamos aproveitar esse tempo a nós, porque o outro não consegue administrar a nossa vida. Então nós somos muito importantes, porque muitas vezes esse valor nós não nos damos. Nós perdemos a oportunidade de conhecer. E nos trava de, às vezes, aproximar para perguntar como está o outro, como podemos ajudá-los. E, às vezes, é só a presença. Nos ajuda muito o outro. Quando nos diz isso, quando somos capazes de fazer o que nós está em terra, quando Cristo nos coloca em terra, Ele tem uma grande missão a nós. E essa missão é o quê? Nós ser o mensageiro dele. Todos nós somos o mensageiro de Cristo. Por que estamos em terra? Nós temos essa grande oportunidade de estar em terra justamente para trazer esse amor àqueles que necessitam. Né? Então, vamos aí fazer a nossa parte. Vamos aí abraçar o nosso irmão, tá? Quando a gente nos diz irmão, somos todos que está à nossa volta. Quando Cristo nos mandou em terra, Ele fez que nós vivêssemos uns aos outros, respeitando, amando, né? Então, vamos fazer essa semente crescer, vamos plantar esse amor, vamos semear esse amor. E nós somos capazes. Quando a gente nos diz isso, por quê? Nós recebemos de graça, igual a mentora Maria João me disse. Nós recebemos dons para a cura e todos vocês são capazes. Todos vocês são ponto de luz. Basta vocês acreditar nas suas forças. Basta você dominar seus pensamentos positivos. Quando o negativo chegar até vocês, vocês
expulsá-los. Com o quê? Com preces. Com a força do pensamento. Só vocês conseguem fazer com que você se torne grande. E muitas vezes, nossos pensamentos. As nossas armadilhas são os nossos pensamentos. Precisamos o quê? Vigiá-los. E isso nós ganhamos tempo também. Porque muitas vezes programamos e de repente quando nós estamos para executá-los, a primeira coisa que vem, não vou conseguir. E acaba você desistindo. E esse tempo não volta. Você perdeu uma grande oportunidade. E quando eu digo isso, muitas vezes são decisões pequenas, que vocês acham que são muito pequenas e inúteis, mas que valorizam o dia de vocês. Essas escolhas, muitas vezes, nós não podemos deixar para amanhã. Precisamos realizar hoje, agora. E para isso, vamos ser fortes. Quando nós não sentimos capazes, nós precisamos o quê? Elevar nossos pensamentos, nos fortalecer. E para isso precisamos o quê? Estar com o coração limpo. Do perdão, né? Da fraternidade, tá? Do amor. Precisamos estar com o coração limpo. Para nós ser capazes de perdoar, precisamos o quê? Limpar a nossa alma. Deixar a nossa alma livre, limpa, liberta dos pensamentos. E para isso, vamos à luta. Vamos vencer. Se estamos em terra, temos a obrigação de elevar nossos pensamentos positivos e nos fortalecer. Nós somos capazes. Tá? E a primeira situação, o que a gente pensa? Hoje, no meu dia, eu vou programar isso. O que é preciso? Vamos colocar em prática. Vamos anotá-los. O que é preciso? Quais são as atividades que precisamos realizá-los? Para não deixar para depois, né, o que muitas vezes podemos fazer hoje. Vamos aproveitar o tempo. E quando eu digo isso, é o tempo terreno, a existência terrena, tá? E quando nós for para o universo, nós não vamos ter tempo cronometrado. Nós precisamos de quê? Aprender essa disciplina aqui. Precisamos o quê? Levá-los. Nós só conseguimos evoluir lá se nós conseguimos evoluir aqui. Então vamos aproveitá-los. Vamos abraçá-los. Vamos juntar a nós as energias positivas, o conhecimento. E o conhecimento é o quê? É o compartilhar, é a evolução, é acreditar em si mesmo e acreditar no outro. Né? Então, conhecimento é o quê? Vamos se unir. Vamos compartilhar. E vamos aproveitá-los a grande oportunidade. Graças a Deus, né? Eu vou fazer o convite para a mentora Lina, né? A mentora Isis, desculpa. Porque a mentora Lina está aqui também presente, né? Vamos fazer o convite para a mentora Isis fazer a leitura para vocês sobre essa importância. E depois voltamos novamente, né? Explicando um pouquinho. Se vocês tiverem também alguma pergunta sobre isso, estaremos aqui a respondê-los, tá? Posso ficar tranquilo, porque na verdade eu não vejo vocês participando e quero que vocês participem. E vocês participando, vocês nos ajudam a esclarecer o que vocês têm dúvida, né? E vamos dar a valor. Eu agradeço imensamente, né, a presença de cada um de vocês aqui. Eu fico muito feliz de recebê-los. E também de compartilhar, de ajudar em palavras, para ser transmitido a cada um de vocês que acredita em nós. Estamos aqui com um grande propósito. Não estamos aqui, como me diz, para fazer números. Precisamos agir rápido, precisamos amar e precisamos que vocês também nos ajudem a amar, tá?
Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Boa noite a todos. A importância do tempo. Muito se fala do tempo, mas poucos conseguem entender sua importância. Neste texto, vamos tentar apresentar uma breve reflexão sobre ele, baseados na espiritualidade e na vida existencial. O tempo é um conceito complexo e intrigante, que tem fascinado filósofos, cientistas, artistas e espiritualistas por milênios. Para alguns, o tempo é uma ilusão, uma mera construção humana para organizar nossa experiência no mundo material. Para outros, é uma dimensão fundamental da realidade que influencia tudo o que fazemos e somos. Na visão da espiritualidade, o tempo terreno é um elemento crucial para o nosso desenvolvimento. Nos ensinamentos de um espírito guardião da natureza, associados a matas e águas e à vida selvagem, chamado Seu Mangueira, muito conhecido e respeitado, ele sempre repete que o tempo é o senhor da verdade, capaz de ver e saber tudo, e de responder a todos no momento certo. Nas mais diversas doutrinas espiritualistas, cada espírito ou entidade tem suas próprias características, e este guardião é conhecido por sua sabedoria e capacidade de lidar com os mistérios do tempo. Através de suas parábolas, nos orienta e nos conduz nessa estrada misteriosa. Segundo este guardião, o tempo é o senhor da verdade porque é capaz de revelar todas as coisas no seu devido momento. Ele não pode ser forçado, manipulado ou ignorado, mas deve ser respeitado e honrado. Quando tentamos controlar o tempo ou quando nos recusamos a aceitar suas lições, estamos fadados a sofrer e a falhar. Mas quando nos rendemos, aprendemos e seguimos seu fluxo, estamos mais perto da verdade e da sabedoria. O tempo é uma força poderosa que nos molda e nos transforma ao longo da vida. Ele nos ensina a paciência, a humildade, a perseverança e a compaixão. Nos mostra que nada é permanente, pois tudo é transitório, e que devemos estar preparados para as mudanças e as impermanências da vida. O tempo nos desafia a crescer, evoluir e a transcender nossos próprios limites. Na visão desse guardião, o tempo não é algo que acontece externamente, mas algo que está dentro de nós. Cada um de nós tem seu próprio tempo, momento, jornada, vida e verdade. O tempo é uma expressão da nossa alma, da nossa essência divina, por isso é tão importante respeitá-lo e valorizá-lo. Quando vivemos em harmonia com o nosso próprio tempo, estamos mais conectados com nossa verdadeira natureza e mais alinhados com o nosso propósito de vida. No entanto, o tempo pode ser também uma fonte de ansiedade, de medo, de preocupações, que pode causar sofrimento, podendo até parecer um inimigo implacável que nos cobra constantemente para que saibamos aproveitá-lo da forma mais útil, buscando nosso aprimoramento. Mas esse entendimento desse guardião em relação ao tempo nos faz entender que o tempo não é nosso inimigo, mas nosso aliado. Ele está sempre nos ensinando, nos guiando e nos ajudando a crescer. Assim, é importante entender que o tempo é um elemento fundamental em nossa jornada espiritual. Ele é capaz de nos mostrar o caminho, nos guiar na direção certa e nos ensinar as lições que precisamos aprender. Basta sabermos aproveitá-lo da melhor e mais útil maneira possível. Salve o tempo, aquele que tudo sabe, tudo revela e tudo transforma. Nosso mestre mais sábio. Então aqui, essa leitura fala do tempo, esse elemento importantíssimo para a nossa evolução. E o tempo, o mesmo tempo meu não é o tempo seu. Cada um vem com o seu tempo, de acordo com o seu espírito, aquilo que ele necessita. E às vezes a gente pensa, não, o tempo, ele que vai passar por mim. Mas, na verdade, somos nós que vamos passando pelo tempo, A nossa jornada, a nossa caminhada, E aqui fala também, às vezes, da ansiedade, que nós temos muito em resolver algo. Eu tenho que resolver isso. A gente não espera,
né, o tempo certo, a gente não caminha na estrada, né, cada minuto, porque aqui no mundo terreno, o tempo é bem diferente do mundo espiritual. Aqui nós temos as horas, temos os minutos, temos os dias. No mundo espiritual, esse tempo ele é contado diferente. Lá, o tempo ele é eterno, ele não para. Aqui é tudo é tudo, né? É um cronômetro. Enquanto no mundo espiritual, a gente tem que estar cada dia mais aprimorado, né? Então a gente aprende aqui para levar. Então, a partir do momento que a gente faz nossa passagem, que nós temos a nossa evolução, a nossa bagagem, a gente distancia desse cronômetro aqui, terreno. A gente vai viver uma eternidade, né? Então, aqui, né, esse sábio, ele vem nos falar muito do tempo, né, o respeito que nós devemos ter para o tempo, para que a nossa vida seja conduzida da melhor forma possível, e a gente não perder. Então, assim, cada minuto, assim, a única coisa que nós temos igual que é 24 horas para todo mundo, né? Independente de qual estado que você esteja, você tem 24 horas no dia, mas você vai determinar o que você vai fazer com o seu tempo, né? Esse tempo que você tem. Então, é muito importante você não perder tempo. Quando fala não perder tempo, às vezes, quando você vai aprendendo, às vezes o que o outro faz, você, né, não julgá-lo, não parar ali naquele tempo, você avançar, ir além, né? Eu mesmo falo por mim. Quanto mais eu aprendo, eu vejo certas pessoas perdendo tempo com certas ignorâncias, algumas coisas, assim, meu Deus, para que isso? Né? Isso aqui não leva a nada. Isso aqui faz a gente perder a evolução da gente. Então a gente tem que ganhar tempo, a gente não pode perder tempo, porque aqui o tempo, ele esgota. Então, quando a gente nasce, né, o nosso cronômetro ele já está rodando, né? Então, a gente espera 9 meses para a gente nascer, tem esse tempo, e a partir do momento que a gente nasce, ele já está registrado ali. E aí só vai, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado e, como foi falado no Evangelho, né? Nós temos que ter muito amor, né? E não perder tempo mesmo, para a gente não precisar sofrer depois, né? Porque para voltar, para consertar, né, o que a gente deixou de fazer, por nós, pelo outro, né? Principalmente por nós, porque nós somos únicos, cada um é responsável pelo seu tempo. Ninguém, igual a mentora falou, cada um administra o seu tempo. Ninguém vai administrar o meu tempo, eu administro o meu tempo. Graças a Deus. A Deus, neste momento, vamos entrar em preces, né? Graças a Deus, para trazer todas as energias, né? De paz, de amor. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus. Para falar um pouco também do tempo para vocês. E depois eu venho com um testemunho, tá? Na lua passada, na quinta lua passada, não deixou, né, a mensagem, mas hoje eu tenho uma mensagem a vocês, tá? De um espírito dessa cidade. E vocês vão entendê-los, como podemos administrar o nosso tempo, tá? Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Como passar o tempo no plano espiritual? Refletir sobre o tema tempo no plano espiritual
é tentar entender este tempo com base no tempo que vivemos no plano material, pois o tempo é diferente em cada plano, não passa da mesma forma. Temos o tempo material, o tempo espiritual e o tempo da eternidade. O tempo é de Deus e nele está todo o universo e tudo o que existe na forma material e espiritual. E, acima de tudo, está Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A humanidade está sempre preocupada com o tempo material, com o que comer, o que fazer amanhã, mas na verdade esquece que é necessário preocupar-se com a evolução espiritual e a vida eterna ligada à divindade. Mas o que significa a palavra tempo em nosso dicionário terreno? Esta é uma pergunta a se fazer. Será que o tempo espiritual passa da mesma forma? Estas respostas teremos no decorrer de nossa leitura. No dicionário, encontramos o seguinte esclarecimento. Tempo é a duração dos fatos. É o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, etc. A palavra tempo pode ter vários significados, diferentes dependendo do contexto do que é empregada. A expressão a tempo significa que o fato está acontecendo no momento oportuno, na ocasião certa. Em um dicionário, o tempo significa sucessão de séculos, anos, dias, horas, minutos e segundos, que envolve a noção de presente, passado e futuro, ou um meio contínuo no qual os acontecimentos aparecem, suceder-se em momentos irreversíveis. Muitas das nossas descobertas da ciência temos que quantificar, como o caso da rotação, a translação da Terra, que determina os dias, meses e anos. No calendário gregoriano, um ano equivale a aproximadamente 365 dias, quando a Terra dá uma volta ao redor do Sol. No mundo cristão, há uma contagem do tempo relacionada à tradição religiosa, que é uma referência ao nascimento de Jesus Cristo. Porém, há outras culturas que realizam esta contagem de forma diferente, que é o caso do Islã, que contam o tempo a partir da fuga de Maomé para a Medina. A criação do mundo também é um fato que faz parte da contagem do tempo para o povo judeu. Uma outra forma de contar o tempo na Terra é antes e depois de Cristo. Allan Kardec afirma no capítulo 6 do livro A Gênese, o espaço e o tempo, que o tempo é uma sucessão das coisas ligadas à eternidade, e as coisas ligadas ao infinito, tempo este relacionado à eternidade, é o espaço infinito. Ele nos leva a raciocinar sobre a origem do planeta e que não tinha como afirmar que a Terra se movimentava. Após a movimentação do pêndulo, deu-se início às tardes e manhãs. Daí a humanidade iniciou a contagem de anos e séculos. Kardec nos faz refletir e nos esclarece que há muitas moradas na casa de nosso Pai, existindo vários mundos e uma diversidade de tempo, e que diante da eternidade não há limites.
No plano espiritual, o tempo corre diferente do tempo terreno. Tudo está relacionado à nossa forma de pensar e de lidar com os acontecimentos, pois nossa mente nos liberta ou nos aprisiona, havendo assim uma dupla noção de tempo. Medindo o tempo e colecionando milhas com cálculos terrenos, não conseguimos mensurar o tempo e o espaço de uma eternidade. E nosso conceito seria apenas um ponto na imensidão. Ele ainda nos leva a conjecturar sobre este tempo que está além desta vida na Terra. A vida etérea da alma, pois temos séculos e séculos de vida e somos imagem e semelhança do nosso Deus. Somos espíritos eternos, concluiu Kardec, que o tempo em nossa visão humana é uma medida relativa, não havendo começo nem fim. Vivemos em um eterno presente, uma construção ativa e de uma necessidade de nos tornarmos seres melhores hoje. Pode-se concluir que o tempo material é diferente do tempo espiritual. Diante da eternidade, não tendo começo nem fim, considera a imortalidade do espírito o único início à nossa criação por nosso Pai, sendo nossa vida eterna. Na questão 42 do Livro dos Espíritos, Kardec afirma que nada pode assegurar sobre a duração do tempo, da formação do mundo, porque só o Criador o sabe e bem louco seria quem pretenda sabê-lo ou conhecê-lo em números quanto durou a formação da Terra. Na questão 240 de O Livro dos Espíritos, Kardec nos esclarece que quando os espíritos não há uma visão de datas e épocas, como vemos quantos habitantes da Terra, os espíritos vivem fora de nosso tempo, como o compreendemos. O tempo no mundo espiritual é diferente do tempo terreno, e no mundo espiritual ele para de existir. Os séculos na Terra são tão longos aos nossos olhos, mas no mundo espiritual não se conta para quem se vive de eternidade. Com base neste esclarecimento, constatamos que o tempo no mundo espiritual é outro. A duração do tempo pouco importa para uma vida na eternidade. Não podemos mensurar o tempo nos diferentes mundos. É relativo o tempo para cada mundo e evolução do espírito. Deus é eterno, está presente em todos os lugares do universo e não se sujeita a um efêmero tempo como o vivido na Terra. O mundo espiritual é a eternidade divina. Nossa compreensão de tempo está presa às coisas materiais, mas devemos nos esclarecer e compreender que o tempo espiritual está ligado a um tempo da eternidade e devemos caminhar rumo à perfeição enquanto ser espiritual. Na Terra estamos passando apenas uma vida enquanto tivermos fluidos vital, animando o corpo físico e material, pois o espírito é eterno. Devemos utilizar cada momento para a nossa evolução espiritual e à medida que evoluímos espiritualmente, teremos uma melhor compreensão deste grandioso universo. Somos espíritos encarnados na Terra, mas somos espíritos eternos no mundo espiritual. Graças a Deus. Aqui é bem explicado, né? Tudo explicadinho para a gente. Para a gente fazer uma reflexão, para a gente poder pensar o que nós estamos aqui, o que nós fizemos, o que nós podemos fazer ainda, né? Aqui nós estamos em terra, mas a gente tem, nossa, eu vou aproveitar. Se eu não fiz o que eu acho que não fiz ainda para minha evolução, para mim melhorar,
pois eu quero fazer, né? Vou fazer, eu ainda tenho essa oportunidade. Igual aqui tu falando, o tempo aqui é um tempo passageiro. Nós estamos aqui para nossa evolução, para nosso aprendizado, para nossa melhorar, para a gente voltar melhor. Quando nós fizermos nossa passagem para o mundo espiritual, lá, igual fala, né, é eterno. Aí, então, a gente levar coisas boas, levar um aprendizado assim, nossa, eu fiz alguma coisa que vai ser útil aqui, para a gente não arrepender do que a gente não fez, poderia ter sido melhor. Mas hoje a gente tem esses aprendizados, a gente tem tudo explicado, a gente pode buscar mais para nosso melhoramento, para nosso aprendizado ser melhor, para nós evoluir mais, cada vez mais. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve buscar mais isso aqui, pensar mais no que a gente pode fazer, no que nós não fizemos até hoje, mas nós temos essa oportunidade, nós estamos na Terra, estamos aqui neste mundo, o Cristo deu-nos essa oportunidade, para a gente poder fazer o que for melhor para a gente, o que for melhor para o outro. Então, é isso que a gente devemos fazer aqui. Aproveitar bem o nosso tempo, mas aproveitar de forma que o Cristo quer que a gente seja uma pessoa honesta, uma pessoa sábia, uma pessoa de coração puro, para a gente levar coisas boas quando a gente fizer nossa passagem. Graças a Deus. Graças a Deus, eu tenho uma mensagem de uma filha, ela é dessa cidade, e ela fala que ela teve uma conversa com a sua matriarca, né, alguns dias antes da sua passagem. E a matriarca, ela sentou e conversou a ela, falou, olha filha, precisa fazer mudanças, né, na sua vida, né? E ela estava satisfeita com o que ela já tinha feito, mas ela achou que não, que ela deveria se aprimorar algo. E ela fala que nisso ela começou a buscar os conhecimentos, né? E conhecer pessoas que não estavam no seu cotidiano, né? Pessoas que ela estava acostumada a estar. E ela acha que esse aproveitar, ela entendeu de outra forma, que ela poderia andar sem destinos, né? E sem horários de voltar para casa. Então ela estava o quê? Colocando a sua vida em risco, não é isso? Então ela fala que nessa conversa ela achou que ela poderia fazer mudanças, que a vida dela estava na vida terrena muito sem graça, sem sentido, e ela precisava o quê? Apimentar a sua vida, é o que ela diz, né? Esse é o espírito, né, que veio através de uma mentora dessa filha transmitir a nós. Olha para você ver. Então o que ela não quis nos dizer? Que ela estava num momento sem graça no mundo terreno. Ela precisava o quê? Embelezar a sua vida com bebidas, né? Com amigos que ela achava que poderia estar ao lado deles. No momento, eles não estavam com ela. Só ela estava com eles, né? Quando a gente nos diz isso, é o quê? A irresponsabilidade do outro, que muitas vezes coloque a sua vida em risco. Foi o que aconteceu com essa jovem. Ela fala que há 30 luas atrás, ela despediu, fez a passagem, e ela era dessa cidade. E ela fala que nesses momentos, né, que ela achava que ela estava aproveitando a grande oportunidade de estar em terra, ela jogou sua vida, como diz, desperdiçou seus momentos de lazer em terra. Porque aí ela já não conseguia mais viver a vida rotineira. Ela tinha como diz, um equilíbrio, né, para viver uma vida tranquila, né, que ela usava esses momentos dela para ficar com os seus familiares, já não servia mais. Então, o que acontece? Ela deixou ser dominada, né, pelo espírito de, muitas vezes, um obsessor, né, que estava também em terra. Então, o que levou ela para os lugares, o quê?
por causa dos seus pensamentos. Alimentaram energias e fez com que ela, como diz, vivesse de outra forma, fantasiasse uma vida que ela achava que poderia ter os prazeres. Então, olha para você ver o que nós fazemos com o nosso tempo em terra. Muitas vezes nós desperdiçamos a grande oportunidade. Muitas vezes achamos que vamos ganhá-los e de repente vamos perdê-los. Por quê? Nos sujamos com as energias ruins e acaba que nós fazemos uma passagem que às vezes não estava programada a nós, porque nós procuramos dessa forma. Então, e ela diz, né? Ela levou 26 luas para voltar novamente o equilíbrio. Olha para você ver, 26 luas sofrendo para entendê-lo, que ela precisava se programar melhor. Então, às vezes temos a grande oportunidade em terra, temos como nos corrigi-los, mas nós nos envolvemos com as energias ruins. Então, ela vem a nós transmiti-los, né? Para nós ter cuidados. Muitas vezes o outro, né, faz os convites, né, a nós e muitas vezes nós não conseguimos cronometrar esses tempos, né, de energias positivas e nos fantasiamos, né? Então vamos aí prestar atenção. É igual falamos, né, no início, nós conseguimos administrar o nosso tempo. O outro muitas vezes não dá esse prazer a nós, porque vai administrar de forma diferente. E ela fala que essa matriarca também já tinha tido essas passagens no mundo terreno, da forma que ela também escolheu. Então, olha para você ver. A matriarca, ela veio para cuidá-lo, não estou julgando, tá? Mas ela veio para protegê-lo e, de repente, ela que deixou tudo a se perder. Por quê? Também estava envolvido na energia ruim. Então, o que aconteceu? Trouxe essa energia ao lar, né? E essa energia ganhou proporção, porque foi alimentada, né? E acabou todos se perdendo. Então, olha para você ver, vamos prestar atenção, vamos olhar o que é melhor para nós, tá? Então, quando eu digo isso, só nós conhecemos o nosso íntimo. Só nós conhecemos o nosso capaz, até onde podemos chegá-los, né? Por quê? Muitas vezes nós não sabemos como lidar com as energias negativas, porque são encantadoras, muitas vezes. São caminhos fáceis, né? Que às vezes nos traz, como diz, as falsidades, né? De uma felicidade plena. E às vezes caímos nas armadilhas. Por isso, vamos ser fortes nos nossos pensamentos, tá? Vamos alimentar as energias positivas, né? Então, quando a gente nos diz isso, porque nós temos a grande oportunidade. Nós precisamos o quê? Fazer o nosso melhor aqui. E para isso nós precisamos o quê? Acreditar em nós. Nós somos capazes, nós somos incríveis, né? Porque nós conseguimos programar a nossa felicidade. Quando a gente nos diz felicidade é o quê? É que nos traz prazer em terra. Né? Então vamos aí, espero que vocês reflitam, né, sobre essa passagem dessa jovem em terra e vamos colocar em práticas, né, as energias positivas, vamos nos fortalecer nos nossos pensamentos e graças a Deus. Graças a Deus, né, eu agradeço novamente a presença de cada um de vocês, eu agradeço imensamente também de vocês acreditar em nós, né? Estamos aqui para abraçá-los, estamos aqui para acolher, não importa o que você viveu ontem, o importante é agora, o que você busca, tá? E estamos aqui para abraçá-los, estamos aqui para acolher, não estamos aqui para julgá-los. O julgamento vocês vão encontrar lá fora.
Aqui nós não estamos ali, tá? Estamos aqui para abraçá-lo, você, acolher você. E estamos aqui também para ouvir vocês, tá? Muitas vezes vocês não nos dizem o que vocês sentem, mas eu, como mentora, eu vejo cada um da sua trajetória. Muitas vezes eu não tenho a permissão de lhe dizer, tá? Porque vocês têm uns mentores seus que lhe protegem, eles estão diante de vocês. Basta vocês acreditar nessas forças, tá? Basta vocês acreditar que vocês estão protegidos do Cristo, dos mentores, dos mensageiros que nos enviam para nos fortalecer. Quando a gente nos diz isso, muitas vezes que você chega até nós, muitas vezes com os pensamentos de eu não vou mais ali. Muitas vezes eles não me falaram nada que eu preciso ouvir. Será que não? Dá uma refletida, tá? O que nós estamos aqui falando sempre, somos mesmo sempre repetindo a mesma coisa, é que vocês amem em primeiro lugar. Que vocês se preparem a vocês. Estamos aqui para transformar vocês em melhores, tá? E para isso, vocês precisam conhecer o amor de vocês por vocês. Estamos aqui para acolher. Não estou aqui muitas vezes, quando vem a mensagem até a mim, para lhe dizer, eu digo, tá? Mas também eu sei o que passa em cada um de vocês. Não tem, às vezes, a permissão. Então, por isso, sejam fiéis a vocês, tá? Sejam fiéis a vocês. Procure sempre manter a paz. Procure sempre fortalecer a fé, tá? Porque com a fé vocês conseguem ter grandes mudanças. Mas sem a fé, muitas vezes não vai ser capaz, tá? Então, tenha fé, tenha amor. Estamos aqui para abraçá-los, tá? Não estamos aqui, muitas vezes, vocês nos dizem, não estamos aqui para escolher quem é melhor. Vocês são especiais. Se vocês estão aqui porque vocês receberam um chamado de estar aqui. Então, por isso, agradeço imensamente, fico feliz com cada um de vocês, a presença dos rostinhos de vocês em minha mente vai estar sempre emanando as energias de luz. Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de todos, né, que acreditam em nós, e graças a Deus. Eu quero que neste momento vocês elevem seus pensamentos no lar de vocês, nos seus familiares, né, que muitas vezes não conseguiriam estar aqui, mas sabe que vocês vêm em busca. Quero que vocês elevem seus pensamentos até eles, que fortalece, né, esses filhos necessitados. Eu quero que vocês pensem também na casa ao lado de vocês, que é a sua família que está ali. Vocês não chegaram também nesse lar, por acaso? Tem uma família do lado de vocês, que necessita também da luz, e muitas vezes necessita da luz de vocês. Graças a Deus, agradeço imensamente. Graças a Deus por isso. Agradeço estar em terra, transmitindo as energias e as palavras sagradas a cada um de vocês. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte,
santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda paz, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês.